Hoje eu venho te dizer que há um tempo certo para todas as coisas acontecerem. Você pode estar sentindo que muitas coisas que você pede, muitas coisas que você almeja, muitas coisas que você espera, parece que nunca chegam e parece que já passou o tempo de você receber. Mas eu quero te dizer algo. Há um tempo certo para todas as coisas e Deus, ele continua no controle, ele continua cuidando de você. Exatamente o tema de hoje. Há um tempo certo. A tua promessa foi plenamente comprovada, por isso o teu servo a ama. Salmos 119 e 140. Há momentos em que oramos intensamente por algo, mas parece que o que almejamos nunca se concretiza. Pode então surgir o sentimento de que não somos dignos ou de que Deus não está nos ouvindo. No entanto, é crucial sempre entender a seguinte verdade. Existem coisas que não recebemos porque o Senhor, em sua sabedoria, está nos protegendo do que ainda não estamos prontos para receber. Quem tem filhos consegue compreender bem o que eu vou falar? Nós que somos pais, nós sabemos o que é melhor para nossos filhos. E muitas vezes nós temos que corrigir, nós temos que negar muitas coisas que eles pedem, porque se a gente for fazer todas as vontades de uma criança, a criança ela vai fazer um monte de coisa que essas coisas podem fazer mal para ela, inclusive. Né? A criança vai querer comer um monte de doce, comida à vontade, brincar à vontade, né? E da mesma forma somos nós com Deus. Muitas vezes nós somos muito imaturos espiritualmente, imaturos até na vida física, e nem sempre tudo aquilo que a gente pede, que a gente quer de Deus, nós estamos preparados para receber, ou de fato é o que a gente precisa receber. E nós acabamos recebendo negativas do Pai, mas por quê? Porque o Pai sabe o que é melhor para o seu filho, o Pai sabe o que é melhor para nós. Só que muitas vezes isso nos frustra na nossa vida. Então imagine como se nós fôssemos filhos, crianças, que a gente pede e as coisas não acontecem. Exatamente, tem um tempo certo para as coisas acontecerem. E uma outra analogia que eu faço é a história de José do Egito. José do Egito ele recebeu, através de um sonho, uma profecia de que praticamente o mundo estaria aos seus pés. Ou seja, ele recebeu em forma de sonho, em forma da simbologia, que reinados iriam estar se ajoelhando perante ele. Porém, quem era José do Egito nesse momento? Ele era o filho caçula de uma família de muitos filhos, que ele era filho de Jacó. E ele, vamos dizer assim, era o menino mimado da família. Nem trabalhar ele trabalhava, o pai dele não deixava ele trabalhar. Então, como que um menino mimado, um filhinho de papai, iria governar sobre nações e governar sobre tantas coisas, se ele não estava preparado para isso, ele não tinha esse preparo? Imagine só se o sonho que ele recebeu de Deus se realizasse logo em seguida que ele tinha sonhado. Ele não estava preparado para receber isso, ou seja, tudo iria por água abaixo. E um pequeno resumo da história de José, o que aconteceu? Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos para o Egito, ele viveu como escravo no Egito esse tempo todo e foi preso. Na prisão, ele decifrava sonhos, e depois de muitos anos sendo escravo na prisão, sofrendo tudo o que ele sofreu no Egito, Faraó reconheceu a habilidade que ele tinha em relação à interpretação de sonhos e tornou ele um governante do Egito. Só que o que acontece? Tudo que ele passou, todo esse momento que ele passou no Egito, esse processo, moldou ele de fato ser um bom administrador, ser um governante. Que daí no tempo certo, quando ele estava preparado, Deus colocou ele exatamente no lugar que Deus tinha prometido para ele, que era ser governante do Egito. Naquela época houve uma crise no mundo em que, graças ao José, por ser um bom administrador, ele soube administrar todas as riquezas do Egito que sustentaram o mundo inteiro naquele momento. E olha só o propósito, por causa disso, José ele conseguiu salvar o seu povo, que era o povo judeu, o povo de Israel. Ele conseguiu salvar o seu povo no meio da escassez e da crise que teve naquela época. Mas José ele teve que ser treinado. Ou seja, se José recebesse o papel de governante no tempo errado, tudo ia dar errado e hoje provavelmente o povo de Deus não existiria. Então essa é a importância de você entender o tempo certo das coisas para a tua vida. E uma outra analogia que é muito bacana, que tem a ver com isso, é do filme Todo-Poderoso. No filme Todo-Poderoso, o Bruce, Deus dá o poder do Bruce ser Deus por um tempo. E o que acontece? Bruce não está respondendo às orações. De repente as orações começam a gritar na cabeça dele. E a única preocupação de Bruce é se livrar exatamente desse barulho todo que ele está ouvindo. E daí o que ele faz para facilitar? Ele responde todas as orações com sim. As pessoas estão pedindo coisas e ele vai dar todas as coisas que as pessoas estão pedindo. O que acontece? O mundo vira um caos. O mundo vira um caos por quê? Porque a maioria das pessoas, elas estão pedindo as coisas erradas no tempo errado ou não sabem o que estão pedindo. É igual um filho que quer fazer as coisas conforme a própria vontade, mas ele não tem maturidade para isso ainda. E até uma coisa que eu acho muito engraçada que acontece no filme, que muitas pessoas elas estão pedindo para ganhar dinheiro na loteria. E daí todos ganham na loteria, só que como muitas pessoas ganharam, aí o prêmio foi minúsculo, entendeu? E a cidade virou um caos, porque as pessoas ficaram revoltadas com tudo isso que acontecia. Então o que acontece? O pedido da oração de todos foi atendido, porém não satisfez aquilo que as pessoas queriam ou achavam que necessitavam, e a cidade virou um caos. Então, essa reflexão de hoje é muito importante para você entender que tem um tempo certo para todas as coisas. E Deus, ele não vai dar aquilo que você não está preparado para receber ainda. Então, espere o tempo certo. Respeite os ciclos, respeite as estações na sua vida, que Deus vai te abençoar e vai dar o que você precisa no tempo certo. Então, para finalizar, eu digo, se mantenha firme. Mantenha firme em Deus, conforme a tua palavra, conforme o que Ele fala com você, conforme a tua obediência. Se mantenha firme, que no tempo certo Deus vai te dar aquilo que você precisa, não aquilo que necessariamente você quer. Porque o que nós queremos é isso aqui, perto do que Deus tem para nós. Deus tem algo muito maior para nós, se a gente realmente seguir a sua vontade, obedecer o que Ele nos fala e seguir os seus planos. Então os planos de Deus são infinitamente melhores do que os nossos. Então permaneça firme, respeite os ciclos, que no tempo certo, há um tempo para todas as coisas. Vai acontecer o derramar de bênção na tua vida e aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus tem para você. Então a frase do dia é: para que pressa se Deus sabe o tempo certo? Então o tempo de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas. Não tenha pressa. Então que vocês fiquem com essa devocional de hoje e há um tempo certo. No tempo certo, tudo vai acontecer na sua vida. Um abraço, Deus abençoe.